Olá, meu nome é Conceição, sou professora de Química e Matemática no Macfísica e hoje quero revisar um pouquinho com vocês sobre a estrutura da eletrosfera. Mas antes disso, vamos pensar no átomo. O que é o átomo, gente? Átomo é a menor partícula formadora da matéria. E hoje sabemos que o átomo se divide em duas regiões. Uma região pequena e muito concentrada, chamada núcleo, onde temos praticamente toda a massa do átomo e ali encontramos os prótons e os nêutrons. E a eletrosfera, que é uma região muito grande em relação ao núcleo, onde estão os elétrons. Porém, os elétrons na eletrosfera não podem ficar de qualquer forma, eles não podem ficar distribuídos aleatoriamente, eles têm uma ordem de distribuição. E é isso o que eu quero estudar hoje com vocês, tá? Então, veja bem, como já disse, a eletrosfera é uma região muito grande em relação ao núcleo, é cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo, e aí estão os elétrons, que nós sabemos que são partículas carregadas negativamente, mas partículas extremamente leves, e por isso que são consideradas partícula onda. Cada elétron tem a massa 1836 vezes menor que a massa de cada próton e cada nêutron. Então são partículas extremamente leves. Como é que essas partículas se encontram na eletrosfera? Como que elas caminham na eletrosfera? Então, nós temos já conhecimento de que esses elétrons na eletrosfera são distribuídos em níveis de energia ou também chamadas camadas eletrônicas. O que são níveis de energia ou camadas eletrônicas? São regiões da eletrosfera onde o elétron pode caminhar sem nem ganhar e nem perder energia, tá? Então, olha aqui, ó. São regiões da eletrosfera onde o elétron pode se movimentar sem ganhar ou perder energia, apenas utilizando a energia do lugar, do nível, tá? Hoje, os átomos conhecidos por nós, porque oficialmente nós temos 118 elementos químicos com números atômicos variando de 1 a 118, ou seja, átomos que têm desde um elétron até 118 elétrons. Então, para os átomos conhecidos oficialmente hoje, o número de níveis que nós temos são 7, tá? E esses níveis, eles receberam os nomes K, L, M, N, O, P, Q. Porém, essa nomenclatura logo foi substituída por códigos numéricos, né? Então, sempre analisando no átomo do núcleo para fora, tá? O nível mais próximo do núcleo é chamado nível N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e N igual a 7. Então, esses são os níveis. Pessoal, imagine aqui comigo, ó. Nós temos o núcleo, onde ficam prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo nós temos os níveis, que nós sabemos que esses níveis, no geral, eles têm o formato elíptico, tá? Então, nós temos aqui os níveis. Vocês estão vendo que à medida que nós vamos nos afastando do núcleo, os níveis vão ficando cada vez de uma órbita maior, não é? Então, por isso, nós temos para cada nível um número máximo de elétrons. E nós costumamos decorar lá no 9º ano que o número máximo de elétrons por nível é: primeiro nível, que é o mais próximo do núcleo, apenas 2 elétrons no máximo. Segundo, 8. Terceiro, 18. Quarto, 32. Quinto, 32. Sexto, 18. E sétimo, 8. Mas acredito que vocês já tenham parado para pensar.
onde vêm esses números? Não é? E é claro que esses números, eles foram comprovados. E quem fez essa comprovação foi um químico chamado Heidelberg. Ele nos deu uma fórmula. Esse número máximo de elétrons por nível obedece esta relação. O número máximo de elétrons por nível é igual a 2 vezes o N ao quadrado, onde o N é o código do nível. Então vejam como dá certo, ó. Quando eu estou no nível 1, 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, 2. É o máximo de elétrons que eu tenho nesse nível. Nível 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Correto. Nível 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Nível 4, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. Nível 5, 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. E agora? Por que a equação de Heidelberg é da 50 e nós temos decorado 32? Porque nós sabemos que nós podemos ter ainda descobertas de muitos outros elementos químicos. E o nível 5, ele está preparado para receber 50 elétrons. Porém, hoje, com os átomos que conhecemos até então, o máximo que encontramos nesse nível é 32. Então, do quinto nível em diante, nós teremos o valor máximo de elétron no nível real e o teórico. O que temos atualmente e até onde podemos chegar, tá? Da mesma forma vai acontecer no sexto nível, gente, ó. 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72. Então, este nível consegue acomodar 72 elétrons, mas na realidade, para os átomos conhecidos até então, apenas 18, tá? E no sétimo nível, 7 ao quadrado, 49 vezes 2, 98. Esse nível acomoda no máximo 98 elétrons, mas para os átomos conhecidos até então, 8, tá? A partir do momento que descobrirmos o elemento químico de número atômico 119, aliás, ele já está sendo encontrado, né? A partir desse momento, nós precisaremos de um 8º nível, tá? Então, se alguém lhe perguntar, o máximo de níveis num átomo é 7? Não, o máximo de número de níveis no átomo é 7 hoje, é o real. Mas o teórico, infinitos, tá? Muito bem, imaginem vocês que nós estamos aqui, olha, no 4º nível. O 4º nível, ele acomoda 32 elétrons. Será que esses 32 elétrons podem ficar aqui dispostos de qualquer maneira? Não se esqueçam que elétrons são cargas negativas e cargas iguais o que acontece? Se repelem. Então, posso distribuir os elétrons nesse nível de qualquer maneira? Não. Esses elétrons precisam ser distribuídos de modo que não sofram extrema repulsão. Senão pode haver um desastre na eletrosfera, não é? Então, dentro dos níveis, nós temos os subníveis. O que são subníveis, gente? São grupos de elétrons, são grupinhos que caminham juntos, distribuídos de tal forma que entre eles não há repulsão extrema e conseguem conviver bem entre si, tá? Hoje, quais são os subníveis conhecidos? Subníveis conhecidos hoje são S, P, D e F. S da palavra sharp, P da palavra principal, D da palavra diffuse e F da palavra fundamental, tá? Na verdade, nós sabemos que cada nível N pode ter no máximo N subníveis. Porém, como nós temos ainda níveis que não estão completos,
nós também temos alguns subníveis que ainda não foram necessários, então não foram descobertos. Então, os subníveis conhecidos são esses hoje, S, P, D, F. E para cada subnível, nós temos um número máximo de elétrons. No subnível S, o máximo 2 elétrons. Em P, o máximo 6. Em D, o máximo 10. Em F, o máximo 14. Vocês estão percebendo como é que variam essas quantidades? Elas variam numa PG de razão 4. Enxergam? Então, com certeza, quando encontrarmos outro subnível, nós teremos nesse subnível 18 elétrons. E já já eu mostro para vocês o quanto isso é verdade, tá? Bom, mas e aí? Quando eu estou, por exemplo, no subnível D, 10 elétrons agrupados. Esses elétrons podem ficar agrupados de qualquer maneira? Porque se eles ficarem agrupados de qualquer maneira, o que vai acontecer? Repulsão. E se acontecer uma repulsão? Desastre, não é? Isso não acontece. Por que não acontece? Porque dentro ainda dos subníveis, nós temos os orbitais. O que é um orbital? Orbital é uma região onde, com certeza, eu encontro pelo menos um elétron. Mas, se encontrar 2, que é o máximo, eles terão spins opostos. O que são spins, gente? Sentido de rotação, tá? Então, temos 2 elétrons dentro de um orbital. Eu sou o elétron da direita, nesse momento, estou girando aqui. O meu vizinho, que é o elétron da esquerda, gira no sentido contrário. Isso é o que nós chamamos de spin, né? Em inglês, o que é to spin? Rodar, né? Então, vejam bem. Por que esses spins opostos são necessários? Porque spins opostos geram campos magnéticos opostos e, com isso, não existe a possibilidade do choque, da repulsão, tá? Então, eles conseguem conviver bem juntos no mesmo orbital. Então, orbital é uma região onde podemos encontrar um elétron com certeza. Mas se encontrarmos 2, que é o máximo, esses 2 estarão com spins opostos. Então, em cada orbital, cabe no máximo 2 elétrons. Então, vamos pensar, gente, ó. O subnível S só acomoda 2 elétrons. Então, se ele só acomoda 2 elétrons, ele tem apenas um orbital. O subnível P acomoda 6 elétrons. 6 elétrons necessitam de 3 orbitais. O subnível D acomoda 10 elétrons. Para 10 elétrons, 5 orbitais. E o F, 14 elétrons. Para 14 elétrons, 7 orbitais. Então, o número máximo de orbitais para cada subnível também é uma PA, não é? É uma PA de razão 2, correto? Vejam bem, para o subnível S, um orbital apenas, para o P, 3, para o D, 5 e para o F, 7. Certo? Então, agora você entendeu como é a eletrosfera? A eletrosfera, ela está dividida em níveis. Dentro dos níveis, temos os subníveis. E dentro dos subníveis, nós temos os orbitais. Dentro dos orbitais, no máximo, 2 elétrons de spins opostos. Então, sabendo de tudo isso, nós já somos capazes de entender como que os subníveis estão distribuídos dentro de cada nível. Ó, vamos analisar comigo? No primeiro nível, nós já sabemos que o máximo de elétrons é 2. E se eu só tenho 2 elétrons, que subníveis eu preciso?
apenas do subnível S. Então, por isso que nós escrevemos assim, ó, 1S. O que indica esse 1? O nível que eu estou. Estou no primeiro nível, subnível S. Isso basta para o primeiro nível. Segundo nível, qual é o máximo de elétrons? 8. Então, se eu tenho 8 elétrons no segundo nível, como que eu vou acomodar? Eu vou acomodar 2 no subnível S e 6 no subnível P. Então, vai ficar 2S e 2P. Terceiro nível, qual é o máximo de elétrons que eu tenho? 18 elétrons. Como que eu vou acomodar? 2 em S, 6 em P, então 2 mais 6 já dá 8. Para 18 faltam 10, então 10 em D. Então, vocês estão vendo como é a realidade do que eu disse a vocês? Eu disse assim, ó, que para um nível N, nós teremos sempre no máximo N subníveis. Olha, nível 1 só tem um subnível. Nível 2, 2 subníveis. Nível 3, 3 subníveis, tá? Além disso, vocês poderiam me perguntar assim, por que que quando você tem 18 elétrons, você poderia usar o subnível F? Por que você não usa? Porque elétron obedece à lei do mínimo esforço. Ele vai se encaixando nos subníveis de menor energia primeiro. E quem são os subníveis de menor energia? Os de menor quantidade de elétrons. Então, a energia do subnível S é menor que a do P, que é menor que a do D, que é menor que a do F. Então, os elétrons vão se encaixando sempre nessa ordem. Primeiro preenchem o subnível S, depois o P, depois o D e por último o F. Correto? Então, vamos continuar. Olha, estou no quarto nível, onde o máximo são 32 elétrons. Como que eu vou acomodar esses elétrons? Eu vou acomodar 2 elétrons em S, 6 elétrons em P. Então, 2 mais 6, 8. 10 elétrons em D, 18. 32, você tira 18, o que que sobra? 14, que é o que eu vou acomodar em F. Certo? Muito bem. Quinto nível. O máximo de elétrons real é 32. Então, vai se repetir a situação do quarto nível. Eu vou acomodar 2 elétrons em S. Opa, desculpem. 2 elétrons em S, 6 em P, 10 em D e 14 em F. O que vai dar 32. Mas, pessoal, o máximo que eu posso chegar nesse nível não é 50? 32 para 50, não temos aí 18? 18 não é a quantidade que nós vamos ter para o próximo subnível? Então, pode ser que para os teus filhos já tenhamos aqui um outro subnível que vai acomodar no máximo 18 elétrons, tá? E aí vai estar de acordo com a regra que eu lhe dei. No subnível, no nível N igual a 5, eu posso ter 5 subníveis. Então, pode aparecer mais um subnível aqui, correto? Sexto nível, qual é o máximo que temos hoje de elétrons? 18. Então, se o máximo é 18, vai repetir a situação do terceiro nível. Nós vamos ter o subnível S, subnível P e subnível D. Vejam aqui, ó, de 50 para 72 é uma diferença de 22, 18 mais 4, que é exatamente a criação de um novo subnível, né? E por último, no nível 7, nós temos 8 elétrons. Então, se nós temos 8 elétrons, repete a situação do segundo nível. Nós vamos ter aqui subnível S e subnível P. Então, essa é a distribuição dos
subníveis nos níveis. Então, quando nós chegamos aqui, a gente fica achando que nós já temos como fazer uma distribuição eletrônica de um átomo qualquer. Por exemplo, vocês sabem que o elemento cloro tem número atômico 17 e todo átomo neutro tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico é 17, é sinal que o cloro tem 17 prótons e, consequentemente, 17 elétrons. E aí a ideia é a seguinte, vamos distribuir esses elétrons de acordo com os níveis. Então, vamos lá? Eu vou colocar no subnível 1s, 2 elétrons. No subnível 2s, 2 elétrons. E no subnível 2p, 6 elétrons. Então, vejam esse código, gente. Sempre esse número aqui significa o nível, subnível e a quantidade de elétrons que estão dentro dele, tá? Aí eu vou para o terceiro nível. Eu coloco 2 em S. E agora contem, ó. 2, 4, 10, 12. Para 17 faltam 5. O P acomoda no máximo 6 elétrons. Mas se eu só tenho 5, eu vou colocar 5. E feita essa distribuição e conferindo isto com a natureza, ok, perfeito, tá? Porém, quando formos fazer isso com o cálcio, por exemplo, que tem número atômico 20, como seria? Ó, vamos lá, primeiro nível, 1s com 2. Segundo nível, 2s com 2, 2p com 6. Terceiro nível, 3s com 2, 3p com 6, 2, 4, 10, 12, 18 e 3d com 2. Essa era a ideia inicial para se distribuir os elétrons do cálcio. Mas quando fomos conferir com a natureza, não bateu, né? Por quê? Porque o cálcio, na verdade, ele não tem 3 níveis, ele tem 4. E onde está o nosso erro? Olha aqui. Eu tenho primeiro nível com o máximo de elétrons, que é 2. O segundo nível com o máximo, que é 8. E o terceiro nível está com 10, o que está teoricamente correto, porque o máximo que ele comporta é 18. Mas acontece que esse terceiro nível no cálcio é o nível de valência, é o último nível. E nós sabemos que no último nível, todos os elementos têm no máximo 8 elétrons. Então, isso aqui está incoerente. E onde está a incoerência? A incoerência está aqui. Os elétrons vão se encaixando. Quando chega aqui, preencheu o subnível 3p, eles não vão para o 3d, porque o 3b tem uma energia meio alta. Eles vão para onde? Para o 4s, que é menos energizado, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Na verdade, quando chegar aqui, de 3p6 eu vou para 4s2. E vamos ter aqui o nosso quarto nível. E você vai me perguntar, mas como? Como é que eu vou saber isso? Não, fica tranquilo. Alguém já fez esse estudo para você. Linus Pauling estudou a energia de todos os subníveis. E ao estudar a energia de todos os subníveis, ele deixou para a gente um diagrama de flechas, que nós podemos seguir para fazer a distribuição eletrônica. Então, o que ele fez? Ele estudou a energia de cada subnível e percebeu que existem subníveis de camadas seguintes que têm menos energia do que camadas anteriores. E por que isso, gente? Pelo agrupamento de elétrons. Pensa no arrastão. Quem é mais forte? Um arrastão de 5 pessoas ou um arrastão de 14 pessoas? Claro que um de 14 pessoas. É o que acontece aqui,
tá? Então, uma vez estudada a energia de cada subnível, nós temos hoje um diagrama assim, ó. Você sempre que for fazer o diagrama, você coloque as flechinhas relacionando 2P com 3P e depois façam as paralelas, olha. E quando nós seguirmos essas flechinhas, nós vamos sair da ponta de uma e entrar na origem da outra. Que foi o que nós fizemos, ó. Olha lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí vamos para onde? 4S2. Enxergaram? Tá? Isso que eu acabei de mostrar a vocês é o que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling. E com esse diagrama, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, tá? Então, nós temos aqui que o cálcio tem, na verdade, 4 níveis. Primeiro com 2 elétrons, segundo com 8, terceiro também com 8 elétrons e o quarto com 2. Ficou entendido a estrutura da eletrosfera? Eu gostaria muito que vocês tivessem isso sempre na cabecinha, ó. A eletrosfera, ela tem níveis. Dentro dos níveis, os subníveis. E nos subníveis, os orbitais. Sendo que em cada orbital, eu encontro no máximo 2 elétrons. Com tudo isso, vocês farão distribuições eletrônicas com muita tranquilidade. Entenderam? Gostaram? Então se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!